A próxima receita que eu vou preparar para vocês chama-se ovo dois amores. É uma receita um pouco mais complicada porque tem mais detalhes e mais etapas de processo, mas é um ovo que vai ter uma característica final muito legal, muito interessante. Então a gente tem que preparar dois recheios simultâneos, na verdade duas trufas básicas, uma trufa branca e uma trufa de chocolate. E a gente vai utilizar para decorar o mini mix cereal da Ciber. Aqui eu já porcionei a quantidade que eu vou precisar para poder fazer a decoração. E a casca que eu vou utilizar, já preparei antes também, no passo a passo que eu já mostrei para vocês nas receitas anteriores, utilizando a cobertura premium branca. Então a casca já está pronta. A ideia agora é preparar a trufa de chocolate e a trufa branca. Então aqui está porcionado a quantidade de cobertura. A proporção do recheio é a mesma. Coloca para derreter, naquele mesmo método que eu passei para vocês anteriormente. 30 segundos, derreteu, mistura o creme de leite, prepara o creme e coloca para gelar. A de chocolate também já está pronto, a cobertura já derreteu completamente. A textura. Eu sou apaixonado por chocolate. Brilho bonito. Mistura agora o creme de leite. Uma etapa simples, rápido de se fazer. O brilho que fica. Essa é a textura do recheio. É claro que depois que ele endurecer, que ele cristalizar, ele vai ficar um pouco mais viscoso. Vai perder um pouco de brilho, isso é natural. Mas para a cobertura está num ponto e numa textura perfeita. Bom, eu já tomei o cuidado de preparar uma receita antes, então essa daqui eu vou deixar de lado e trazer para vocês a cobertura depois de resfriada. Ela vai ficar com essa textura. Que a gente vai agora utilizar para poder aplicar no ovo. E essa daqui é a trufa de chocolate. Como eu disse, ela vai perder um pouco de brilho, é natural, faz parte. Porque ela, enquanto ela está quente, ela vai ficar brilhando. E depois que ela resfria, ela fica um pouco mais opaca mesmo. Preparei uma casca com a cobertura branca. Eu só vou retirar a primeira camada da forma, a segunda camada e aplicar os recheios. O passo a passo para aplicar esse recheio é fazer somente uma camada fina. Eu não quero que ele fique todo preenchido, então eu vou fazer uma camada fina, uma de cada lado, tentando dividir o ovo pela metade. Então eu vou aplicar de um lado. E sempre que vocês trabalharem com recheio em ovo, isso é um passo fundamental, sempre deixe essa borda sem recheio. Por quê? Vocês vão ver mais à frente quando eu for aplicar a cobertura aqui em cima. Esse espaço tem que estar vazio, porque na hora que eu aplicar a cobertura aqui em cima, para poder selar o recheio, se tiver recheio nessa parte ou tiver suja, o chocolate não vai entrar em contato um com o outro. E depois que ele for para a geladeira e cristalizar, se tiver algum vão, algum buraquinho que não passou o chocolate, o recheio começa a vazar. Então é sempre importante que você deixe uma borda, um espaço, para depois você selar com o chocolate. Vou utilizar aqui a outra parte para poder aplicar o outro recheio. Também respeitando esse limite. Aqui vocês vão conseguir observar melhor porque vai dar o contraste do preto com o branco. Então o limite que eu estou me referindo é essa parte aqui, que não chegou até a borda do ovo. Então aqui essa parte fica para poder depois selar o chocolate. O ideal é o que agora? É eu voltar ele para a geladeira para ele endurecer um pouco o recheio. Enquanto isso eu vou derreter na cobertura branca para poder passar por cima, selar
e depois aplicar os cereais. Já deu tempo dela cristalizar, até colocando o dedo aqui e ver que não gruda, então já está bem durinha. É só agora aplicar a cobertura. Nem precisou de todo o tempo de 30 segundos, foi mais 23 segundos. Já está fluida. Fácil. Eu vou utilizar aqui as duas maneiras, usando a colher e usando o pincel. Só para vocês verem que dá para fazer com dos dois jeitos. Só pegar uma quantidade, aplicar por cima, sem dó. Você pode ou fazer assim, com a colher, ou então assim, com o pincel. Tá vendo que agora o chocolate está ficando em contato com o chocolate da casca? E isso vai fazer o quê? Vai fazer selar o recheio e ele não vai vazar. Se você não deixar esse espaço, você não vai conseguir selar e deixar o recheio completamente protegido. E ele vai acabar vazando. Qualquer espaço, qualquer buraquinho que tiver na casca, ele vai vazar. E o teu ovo vai acabar ficando feio. É só você aproveitar ainda enquanto está mole, aplicar o mini mix preto e branco. Coloca uma quantidade grande aqui, porque depois você acaba retirando o excesso. Dá uma leve comprimida com a mão. E rapidinho ele vai cristalizar. Depois que endurecer, você vira e tira todo o excesso. Não faça isso agora, porque como o chocolate ainda está mole, ele pode vazar todo o recheio. Então mais uns 2 minutos no máximo no freezer, só para ele cristalizar o chocolate. Depois a gente tirar o excesso. Bom, já deu tempo. Agora eu vou tirar ele do freezer. Escorrer um pouco do excesso aqui. O que não aderiu vai soltar. E a casca vai ficar desse jeito. Agora é a decoração da parte externa do ovo. Tem que ser um pouco rápido para fazer isso, porque sua mão é quente, o chocolate, você tá trabalhando com chocolate. Então qualquer coisa você pode acabar derretendo a cobertura. Então é só pincelar, coisa simples. Você pode fazer só metade, ou só uma fita, ou pincelar inteiro. Fica a critério seu. Eu vou fazer ele inteiro. E tem que ser rápido também, porque senão vai endurecer, porque o ovo ainda está gelado. Pincelou? Rapidamente aplica o cereal. Fica com uma aparência muito legal, tanto para criança quanto para adulto. Ele vai aderir e está pronto o ovo. Agora é só mandar ele para a geladeira ou para o freezer, só para secar essa leve camada que você colocou agora de cobertura. Depois é só cortar. Já foi o tempo, já endureceu. Agora eu vou cortar ele com a faca. Você pode cortar com a mão também, só para que vocês vejam como é que fica a estrutura interna do ovo. Legal que fica a trufa preta de um lado, a trufa branca do outro.
é uma curiosidade, uma tendência. Você pode consumir com colher ou cortando, tanto faz. Fica esse volume todo de recheio. Esse é o ovo 2 amores.